Olá, hoje nós estamos aqui para falar de um ponto muito importante em gerenciamento de projetos, independente da sua abordagem ser ágil, preditiva ou híbrida, que é a parte de liderança da equipe de projetos. Eu sou Heloísa Magrin, sou professora nos cursos de certificação em gerenciamento de projetos e este é um resumo que eu trago da matéria de liderar a equipe do projeto. Esta matéria faz parte do curso de certificação para gerentes de projetos. Então, se você tem interesse nessa matéria e principalmente se você quer se preparar para a certificação PMP, fique aqui para ouvir este resumo. Existem muitas e muitas maneiras para a gente conseguir liderar uma equipe, para a gente conduzir uma equipe para que o projeto alcance o sucesso. O primeiro que é sucesso? Sucesso é entregar o benefício esperado para o projeto quando o nosso projeto inicia. Então, quando o projeto é criado, existe uma expectativa de quem investiu naquele projeto, de quem criou o projeto, que ao final ele entregue valor. Valor é entregar valor, é gerar o benefício esperado quando o projeto foi criado. E também existem muitas formas de nós trabalharmos com as equipes e podemos liderar essas equipes para conduzir, porque quem entrega o projeto no final das contas é a equipe como um todo, e não só o gerente de projeto, ou o Scrum Master, ou o Product Owner. Okay? Então, para nós podermos liderar, falar um pouquinho sobre a parte de liderar a equipe do projeto, nós vamos falar sobre o desenvolvimento necessário das nossas habilidades como gerentes de projetos nesta parte de liderança. Também como é que nós podemos criar um ambiente colaborativo para a equipe do projeto. E como nós podemos capacitar, o que é a capacitação da equipe, o apoio que precisamos dar aos membros da equipe e a comunicação, fazer com que nós tenhamos na nossa equipe uma colaboração participativa, inclusive sendo inclusiva e trazendo para essa colaboração as partes interessadas, que são todas aquelas pessoas, empresas com as quais nós nos relacionamos quando estamos fazendo um projeto. E claro que para tudo isso nós precisamos do quê? Precisamos de treinamento, precisamos de orientação e de mentoria. Precisamos fazer isso para as pessoas que compõem a nossa equipe e também para nós mesmos. E principalmente, um grande ponto que o gerente de projetos tem que trabalhar é o gerenciamento de conflitos, porque gerenciamento de conflitos é normal, onde nós temos pessoas se relacionando. Então, nós temos interesses diferentes e isso pode gerar conflitos. Vamos começar então aqui a falar rapidinho, porque como eu disse, esse é um resumo, sobre o desenvolvimento de suas habilidades de liderança. Quais são? Então, os profissionais de gerenciamento de projetos precisam ter habilidades de poder, habilidades de decisão, habilidade de comunicação, porque um gerente de projetos ele se comunica o tempo todo, 90% do tempo do gerente de projeto ele passa nas ações de comunicação. Também precisamos ter uma mentalidade inovadora e as equipes que também têm essas habilidades, assim como o gerente de projeto, podem exercer muita influência naquelas partes interessadas, nas partes com as quais elas se relacionam, seja interna ou externa de uma companhia. E ter essas habilidades de poder, essa habilidade de relacionamento, é indispensável para a realização de mudanças, porque todo projeto nasce para trazer uma mudança, para fazer uma mudança, seja ela mais inovadora ou não. Mas todo projeto traz mudanças, porque um projeto é um esforço temporário, ou seja, durante um determinado período, para realizar um produto ou um serviço que seja inovador, que seja novo, tá? Porque aquilo que é repetitivo é a operação do dia a dia e não é o projeto. Então, quais são as diretrizes de desenvolvimento dessa liderança inclusiva, que é uma liderança que agrega todo mundo? Primeiro é personalizar o nosso estilo de liderança dentro da abordagem que a gente estiver trabalhando. Liderar com empatia, ou seja, entender as pessoas, agregar as pessoas. Entender também as motivações e os estilos de trabalho que variam bastante, de projeto a projeto, de equipe a equipe. Principalmente manter a transparência e a abertura, porque isso desenvolve a confiança. E garantir
que todos esses recursos externos, como eu falei, né, os envolvidos, internos e externos, que não sejam membros ativos da equipe, também sejam incluídos dentro do nosso projeto. As principais habilidades e competências de liderança são a comunicação, o gerenciamento de conflitos, o pensamento crítico, a consciência cultural, a tomada de decisões, as técnicas de inteligência emocional e de coeficiente de inteligência, as abordagens principalmente éticas, as opiniões especializadas, facilitação, gerenciamento de recursos, gerenciamento de reuniões, negociação, a parte de rede de contatos, né, chamada network, e o desenvolvimento da equipe, como nós já dissemos. Essas habilidades incluem, principalmente que nós estivermos falando em negociação, da escuta ativa, que é você realmente entender o que o outro está dizendo e ter certeza que ele também entendeu a sua mensagem, o que é que você está dizendo. Então, isso pode ser por parafraseamento e várias outras técnicas, principalmente pedidos de feedback e a confirmação se a pessoa realmente pedir para que ela repita, como é que com as palavras dela, o que ela entendeu do que você está falando. Essa é uma parte bastante ativa. E com isso a gente consegue manter influência, consegue manter motivação da equipe e usar várias técnicas de grupo, de facilitação durante esse processo. Quando nós falamos em liderança, existem alguns estilos bastante marcantes que são comentados, inclusive, para quem for fazer prova de certificação em gerenciamento de projetos, que é o estilo direto, que é uma pessoa que tem uma atitude mais hierárquica, né, de tomada de decisão, consultivo, que é aquela pessoa que consulta as pessoas, que trabalha de uma forma mais unida com a equipe, a liderança servidora, que é o líder que desenvolve os comportamentos desejados da equipe, e a equipe também que trabalha de forma autônoma, também trabalha como chamada de estilo colaborativo ou consensual. E o situacional, que é aquele que muda de acordo com o contexto, com a maturidade, com a experiência da equipe. Então, são esses os estilos de liderança: direto, consultivo, liderança servidora, consensual e colaborativo. Bom, e quando nós falamos em liderança, qual é a diferença de liderança e gerenciamento? Porque eu estou usando aqui bastante as duas palavras. Liderança, ou liderar, significa orientar a equipe por meio de discussão, de troca de ideias. O líder é aquele que é seguido nas suas ideias. E gerenciamento. O gerenciamento é a administração. É quando você direciona ações de um conjunto pré-determinado de comportamentos. Então, o estilo de liderança, o estilo de gerenciamento vai depender muito da abordagem, como eu disse, que você vai seguir do projeto, seja ela, então, mais ágil, híbrida ou tradicional, que também é chamada de preditiva. E uma liderança servidora, que normalmente está presente mais, inclusive, no gerenciamento voltado para a abordagem ágil, ela facilita, ao invés de gerenciar, fornece orientação, treinamento, remove os impeditivos que a equipe tem para desenvolver os seus trabalhos, concentra-se nas realizações e incentiva que cada um dos membros da equipe também possam ser um líder servidor para os seus companheiros. É importante que um líder ou um gerente de projetos ele adote a mentalidade de crescimento. O que é esse mindset de crescimento ou mentalidade? Está descrito, né, no livro Mindset, da Carol Dweck, onde nós temos a mentalidade fixa, que é a pessoa que não gosta muito de mudanças, demora mais até a absorver as mudanças, e a que tem a mentalidade de crescimento, que está sempre predisposta a aprender, a colaborar, e essa é a melhor mentalidade para um gerente de projetos. Quando nós falamos no desenvolvimento da equipe, nós falamos bastante da parte de solidariedade, de colaboração, que a gente tenha as atividades que integram essa equipe para que ela possa estar trabalhando juntas. Porque, segundo Tuckman,
toda a equipe passa por alguns estágios, que são os estágios de desenvolvimento das equipes, que são a de formação, que é o início, quando a equipe se reúne, ninguém se conhece ainda, todo mundo meio que pisa em ovos. Aí vem a parte de conflito, porque a equipe começa a trabalhar e querer cada um dos membros se afirmar e acabam tendo esses conflitos. Depois a gente tem a equipe, a parte de acordo, a fase de acordo, onde a equipe começa a trabalhar de uma forma mais produtiva e ela atinge a fase de desempenho, de alto desempenho, onde ela trabalha de uma forma fácil, se comunicando livremente, resolvendo seus próprios conflitos, todo mundo já trabalha bem juntos. Essas fases, elas voltam, né, para o início, a gente vai reconstruindo várias vezes isso ao longo do projeto, principalmente quando nós temos mudança de membros na equipe. E depois, no final, nós temos a parte de dispersão, porque o projeto é temporário, então ele tem um fim determinado. E aí a gente vai começar a desmobilizar, como a gente diz, as pessoas que estavam trabalhando no projeto. A criação de um ambiente colaborativo para a equipe do projeto é que vai fazer com que essa equipe chegue nesse alto desempenho e consiga se desenvolver juntos. Colocar todo mundo para trabalhar no mesmo espaço, seja ele presencial ou virtual, desde que você consiga fazer essa união com a sua equipe, trabalhar bem, é a melhor forma de você conseguir trabalhar. E a inclusão desses espaços ágeis, colaborativos, ajuda muito para a gente conseguir fazer essa equipe ficar, então, coesa, trabalhar dessa forma melhor. E o que colabora muito é a parte de transparência. Transparência é todo mundo saber por que está trabalhando naquele projeto, qual é o seu papel durante o projeto, como trabalhar. E a outra parte é a visibilidade, porque é muito importante que todos saibam o que está acontecendo no projeto, para que possa se trabalhar, então, de uma forma colaborativa. É muito importante esses dois pontos, a transparência e a visibilidade, que pode ser gráfica, pode ser escrita, aí depende da forma do seu projeto. Para que tudo isso aconteça, que a sua equipe cresça e trabalhe bem, precisa que haja a capacitação dessa equipe. A equipe normalmente, mesmo que ela tenha um grande conhecimento técnico, e se ela já não trabalha junto há um bom tempo, ela precisa ter uma capacitação, aprender a trabalhar junto e desenvolver todo esse projeto que você precisa. E um ponto muito importante é capacitar as pessoas na inteligência emocional, porque isso cria uma comunicação fluida. A partir do momento que as pessoas, sua equipe, desenvolve a parte da inteligência emocional, consegue ter mais equilíbrio e os membros conseguem ter uma melhor comunicação. As principais teorias que são importantes para essa parte de liderança de equipes, as teorias de Maslow, né, da pirâmide de Maslow, da higiene de Herzberg, a parte da teoria X e Y de McGregor, que bate um pouquinho com aquela ideia, né, da mentalidade fixa e da mentalidade de crescimento, a teoria da motivação para a realização de McClelland. São as principais teorias, então. A teoria da hierarquia de Maslow, né, ela fala que na base você tem, primeiro a pessoa tem que ter uma segurança fisiológica, aí ela entra, ou seja, o básico que ela precisa conseguir ter para se sentir bem, depois a segurança, né, no sentido de se sentir segura, o pertencimento, a pessoa tem que se sentir parte da equipe, aí nós temos a parte da estima e a autorrealização, que aí já seria um nível bem mais elevado. Na parte de motivação e higiene de Herzberg, primeiro nós teríamos que ter os fatores higiênicos, que seria salário e um bom ambiente de trabalho, e aí os motivadores, que é sentir o progresso, ter reconhecimento, sentir aquele engajamento, aquele pertencimento. Então, todas as teorias, elas vão se complementando. E a gente pode ter o uso também de recompensas, mas o mais importante é ter o uso de reconhecimento. Mesmo que a gente tenha uma recompensa, um bônus, alguma coisa na sua equipe, o mais importante é que você tenha o reconhecimento. Que essa recompensa venha acompanhada do reconhecimento, senão ela não vai fazer sentido. Ou apenas o reconhecimento. E muito importante o reconhecimento para a equipe como um todo.
para que ela se reconheça como um organismo íntegro. Todo gerente vai ter que tomar decisão. Isso é fato. E aí, como é que a gente vai tomar decisão sozinho? Não. Capacite a sua equipe para que, a partir do momento que ela conheça o propósito, que tenha aquela transparência, visibilidade, e então ela também possa tomar decisões, que ela possa agir desta forma. E isso também vai ajudar a equipe a se sentir livre. Alguns métodos de decisão que nós podemos usar junto com a equipe são a votação, a análise de decisão baseada em múltiplos critérios ou matrizes e também uma decisão autocrática, que quando a gente não chega numa decisão consensual ou, dependendo da decisão, a urgência que precisa ter para essa decisão, pode ser tomada assim por este gerente de projetos, por esse Scrum Master, por quem estiver nessa posição de liderança. Mas o mais importante é que a sua equipe se sinta apoiada e principalmente apoiada individualmente também. Então você tem que apoiar a equipe como um todo e cada um dos indivíduos da sua equipe ou cada um dos membros da sua equipe para que eles se sintam capazes de desenvolver de uma forma autônoma o seu trabalho. E existe uma grande diferença aqui dentro das abordagens, onde a abordagem mais tradicional de gerenciamento de projetos, ela trabalha mais pelo gerenciamento por objetivo, por entregas. E já uma abordagem mais ágil, ela tende mais para essa liderança servidora. Mas em todas elas, os membros precisam ter a visão do trabalho que eles vão realizar, que é aquela parte da transparência. Quando a gente fala em inteligência emocional para a equipe, a gente precisa tratar os principais componentes da inteligência emocional, que são 5. Primeiro, são as habilidades sociais, as soft skills, então precisa ser desenvolvida, a empatia, a motivação, a autorregulação, que é o empowerment, né, para que as pessoas então já tendo habilidades emocionais, empatia, motivação, quando a sua equipe já estiver nesse ponto, ela pode se autorregular e ter a autoconsciência emocional, para que a equipe flua bem como uma equipe. A empatia, ela precisa ter também com as pessoas externas. Por quê? Tanto internas quanto externas, porque é a compreensão do outro, é o desenvolvimento, né, e as potencialidades da diversidade, e entender o outro. E isso é bastante importante quando a gente está fazendo um projeto. E principalmente quando nós estamos trabalhando em equipe, temos habilidades sociais, ou seja, comunicar-se bem, estabelecer este vínculo de relacionamento com os outros membros da equipe, colaborar, cooperar, né, no trabalho que está sendo feito, ser catalisador das mudanças, ser inovador, né, catalisador das mudanças, porque, como eu disse, todo projeto traz uma mudança, gerenciar conflitos, ter influência e ter liderança. Isso, então, são as habilidades sociais que a gente precisa desenvolver na equipe. E isso vem através de incentivo, de comprometimento de cada um dos membros, da iniciativa, do otimismo que a gente tem que manter, um ambiente otimista na equipe. E a comunicação, então, com essas partes interessadas, que são as partes com as quais nós nos relacionamos. Outros fornecedores, clientes internos e externos. E para colaborar, a gente precisa compreender os objetivos, entender a necessidade de cada um dentro do projeto, ter um planejamento e um engajamento contínuo, porque as mudanças vão acontecer ao longo do projeto, se é necessário, e utilizar aí, então, essas habilidades interpessoais para que isso aconteça. E para isso a gente pode usar uma série de ferramentas, como softwares de integração, post-it nas paredes, o que for necessário. E atividades bastante importantes são as reuniões, principalmente as stand-up meetings, né, ou reuniões diárias, reuniões em pé. Também a parte de colaboração, mesmo que você estiver trabalhando de uma forma virtual, todos os dias estar em contato com todo mundo, fazer as reuniões diárias, mesmo que virtualmente, ter agendas de reuniões periódicas, reuniões de backlog, reuniões de planejamentos, reuniões de feedbacks, são reuniões necessárias na agenda de um gerente de projetos. E para a gente ter os parâmetros, não só de andamento, de desenvolvimento, mas também
para a gente entender se nós estamos fazendo aquilo que realmente é importante no projeto. E as negociações. Todo gerente de projeto tem que saber negociar bem. Isso a gente pode usar vários métodos de negociação, de conversa. A gente tem bastante formas hoje de aprender a negociação. Então, saber negociar bem é uma grande habilidade de um gerente de projetos. E ter reuniões, né? A gente tem que ter as reuniões, mas ter reuniões eficazes. Reuniões, a gente precisa organizar, a gente precisa ter pauta, a gente precisa fazer a escutativa durante as reuniões e promover a colaboração entre os membros e que estejam presentes as pessoas que são necessárias a cada tipo de reunião que a gente está trabalhando. Como eu disse para vocês, também uma parte muito importante é o aprendizado contínuo. E isso vem tanto para o gerente de projeto como para a equipe. Isso a gente consegue através de treinamentos. A gente tem que ter treinamento para desenvolver o aprendizado contínuo. Também através de orientação e de mentorias, que podem acontecer de formas diferentes para todos dentro da cultura que a empresa tiver. Por exemplo, se a cultura for uma cultura mais ágil, a gente pode ter um Agile Coach, né? Ou um coach ágil, que vai trabalhar levando mais essa cultura do gerenciamento de projetos ágil para dentro do seu projeto, com os conhecimentos, né, que ele traz. Então, a gente tem que aprender as habilidades, primeiro aprender habilidades novas para a gente usar, que sejam necessárias naquele projeto. Para isso, a gente precisa saber o que cada um já sabe, né? Para dizer quem precisa treinar, que tipo de treinamento precisa ter para cada um. A orientação, que é saber usar, né, essas novas habilidades e melhorar as habilidades que a gente já tem. E a mentoria, que a mentoria é o desenvolvimento, o crescimento pessoal e profissional através do relacionamento com outros profissionais. E normalmente a mentoria é um relacionamento de longo prazo. Okay? As equipes autogerenciáveis, o que elas aprendem? Aprendem a colaborar, aprendem a trabalhar melhor juntos, aprendem a compartilhar o seu conhecimento tácito, aquele que ainda não está explícito, né? Ainda não está documentado. Então, isso só acontece no trabalho colaborativo, né? Passar o conhecimento tácito de um para o outro. E, por fim, o que mais importante também é a gente trabalhar os conflitos. Os conflitos podem ser positivos ou negativos. Um gerenciamento de conflitos ineficaz, ele pode gerar comportamentos destrutivos dentro da equipe, que não são eficazes. Pode gerar animosidade, baixo desempenho da equipe e uma menor produtividade. Já quando existe na equipe um gerenciamento de conflitos eficaz, vai haver uma melhor compreensão entre os membros, um melhor desempenho da equipe como um todo e uma maior produtividade. Então, o gerenciamento de conflitos, e existe o conflito bom, aquele da discussão produtiva, que vai levar a gente a ter novas ideias, existe o conflito destrutivo. Então, cabe ao gerente de projetos incentivar os bons conflitos e minimizar as causas mesmo, eliminar as causas, né, e minimizar os conflitos ruins. E essa parte, então, de gerenciamento de conflitos também vai de acordo com a abordagem que a gente estiver usando, a forma com que você vai trabalhar. Mas, normalmente, no ágil, a liderança é servidora e, dessa forma, ela consegue gerenciar melhor a parte de conflitos. Então, o uso de habilidades interpessoais no gerenciamento de conflitos são a inteligência emocional, a influência, a liderança, a tomada de decisões, a escutativa. Então, esses são os principais pontos. E as abordagens são o SMART, né, a suavização, que é incentivar a acalmar, a devagar, para poder depois chegar numa área de acordo. A acomodação, que aí é ceder, manter a harmonia nos relacionamentos, mas de uma forma um pouquinho forçada, né, que é a ceder. A retirada, que não é uma boa, que é recuar da situação, adiar o problema, esse não é um bom, porque o problema pode voltar maior, então não é uma boa prática. O meio tempo, que é a reconciliação sempre é a melhor coisa, estimular as atitudes de cooperação, de diálogo, para que haja uma reconciliação, é o melhor termo, né? E em alguns casos vai ser necessário mesmo
a uma imposição, uma palavra de comando para poder acabar com os conflitos. E a parte de colaboração e solução de problemas, que é o melhor dos mundos. Se a gente realmente conseguir resolver um conflito através de colaboração e solução de problemas, é uma melhor parte. Bom, pessoal, isso é o que a gente tinha para falar um pouco. Ficou um resumo até um pouco longo, mas de uma aula de mais de 4 ou 6 horas, que normalmente a gente dá para esse tema. Se você tem interesse, eu te convido a fazer os cursos de gerenciamento de projetos, seja do PMI São Paulo, seja dos outros cursos que eu dou também, ok? Agradeço por você ter ficado comigo até o final e se gostou, se inscreve no canal ou dá uma passadinha lá, tem vários outros vídeos sobre os temas de agilidade, projetos, gerenciamento de projetos e também sobre desenvolvimento pessoal.